O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o engenheiro eletricista e escritor Liciomar Hugo Urich. Meu caro Hugo, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Obrigado pelo convite, Aloysio. Obrigado a todos aí pelo convite. Muito bem. Finalidade de você estar no programa Caminho da Universidade, meu caro Liciomar Hugo Urich, é exatamente falar sobre um livro. Mas, antes de nós entrarmos no assunto, esse polêmico livro, que há 3 anos atrás mexeu com o mundo acadêmico de Porto da Vitória, vamos conhecer um pouquinho quem é o Liciomar Hugo Urich, por gentileza. Bom, essa pergunta, quem é, pode ser respondida de várias maneiras, né? Com certeza. Filosófica e... mas com ser professor de história, então eu posso falar quem sou eu, contando um pouquinho da minha história, então, né? Ótimo. Eu nasci aqui em União da Vitória, aqui não lá. Estamos aqui em Porto União, Estamos né? em Porto União, aqui nessa belíssima biblioteca da Universidade do Contestado. Eu nasci em União da Vitória, meus pais eram Ademar Hugo Urich e Alice Bunkersen Urich. Logo depois que eu nasci em julho de 82, em setembro a minha mãe faleceu e eu fui morar com os meus tios, com Alice Urich Reis e Nestor Brando dos Reis. E como eu fui muito pequeno morar com eles e sempre morei com eles que me educaram e tudo mais, sempre chamei de pais também. Então, eu costumo dizer que eu tive 4 pais, né? Que bacana, que privilégio, hein, Hugo? Um grande privilégio. Olha só. Então, estudei aqui nas cidades, né? Então, o ensino fundamental agora, né? O antigo primeiro grau, eu fiz na Escola José de Anchieta, até a 8ª série na época, né? E o segundo grau eu fiz no Colégio São José. Aí, em 2000, eu fui fazer faculdade em Curitiba, curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Paraná. E aí, comecei a trabalhar lá e estou morando lá até hoje, né? Mas sempre veio para a terrinha? Sempre. Então sempre você é gente da terra? Sim, com certeza. Bacana. Meu caro Liciomar Hugo Urich, o que despertou você ser um grande leitor? É importante que se coloque, porque as pessoas não acreditam que a leitura pode levar a pessoa realmente a fazer coisas espetaculares. A grande motivação à leitura que eu tive na infância foi na escola, através de professores de língua portuguesa, de literatura, tanto lá principalmente, né, lá no José de Anchieta, as minhas professoras do primário. Então a gente tinha aulas de ficha de leitura e uma outra um grande estímulo que havia lá é que, como o José de Anchieta está no prédio da universidade, né, da faculdade de letras e filosofia, então a biblioteca ela era muito rica, assim, então tinha um grande acervo assim, de literatura de todos os tipos, né, literatura infanto-juvenil, que na época era o que me interessava. Então, e sem dúvida o estímulo dos professores foi o principal, assim, porque de fato de casa, em casa não havia muito esse hábito assim de leitura, né, por parte dos meus pais, por exemplo. Realmente para mim o grande motivador sempre foi a escola mesmo, né? Mas que bacana você, numa escola pública, de repente depara com uma biblioteca pertencente hoje no SPAR, na época FAFIUV, e você de repente encontra um tesouro. Isso é um grande privilégio. E aí eu quero que você reforce a importância dos professores a estimularem seus alunos a frequentar uma biblioteca. Sim, sem dúvida, é extremamente importante, principalmente no dia de hoje. Acho que hoje em dia, muito mais do que naquela época, né? A oferta de entretenimento que existe, além da literatura, é muito grande. Então, e realmente a literatura é algo que demanda um esforço. E a gente vive num mundo em que o esforço não tem valor nenhum. Assim, a gente vive numa sociedade hedonista, onde o maior valor é o menor esforço com o maior prazer, né? Então,
a literatura, para você desenvolver esse hábito da literatura nas crianças, acho que sem dúvida tem que haver um estímulo por parte dos professores. Acho que mais do que nunca também dentro de casa, isso é bastante importante, que as crianças tenham essa referência em casa, né? Tenham essa referência dentro de casa também da literatura, porque num mundo onde a gente tem muita informação e pouquíssima reflexão, a literatura realmente vai te transformando a tua mente, assim, na medida de você ter essa capacidade de refletir sobre qualquer assunto, né? Muito bem. Hugo, você tem toda uma experiência na sua infância, na sua juventude e na fase adulta sobre leitura. Mas fala para nós e os nossos telespectadores a importância da leitura na infância, na juventude e na fase adulta. Eu sei que a tua experiência é extremamente válida, mas uma recomendação aos pais e aos jovens, às crianças que estão nos assistindo. Pois é, a literatura, ela é, desde sempre, né, e hoje também, ela traz consigo justamente essa capacidade de reflexão, assim, né? Como eu comentei, a literatura é um entretenimento, quando é usado como entretenimento, que exige um certo esforço e uma certa dedicação, que comparado com outros, como televisão, cinema, outras formas, outros meios de entretenimento, é difícil de competir, assim, em termos de atrativos, né? Mas, sem dúvida, acho que a criança que adquire esse hábito da leitura e que leva isso na sua adolescência e para a sua juventude, ela vai desenvolvendo essa capacidade de enxergar o mundo de uma maneira mais profunda, assim, né? De refletir mais sobre as realidades da vida e da própria sociedade, né? Tanto questões mais superficiais, como o relacionamento com os outros, quanto questões mais profundas, filosóficas, assim, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que sempre foi, vai ser e vai continuar sendo através da leitura que nós vamos nos formar sempre mais profundamente, de modo mais completo, assim, né? Que nenhum outro meio vai nos trazer isso, não vai ser através de assistindo vídeos no YouTube que você vai conseguir adquirir uma formação realmente sólida sobre qualquer assunto. Não dá para comparar a questão da mídia aí em termos de um livro. Não, com certeza. Completamente diferente. Vou aproveitar aqui, Hugo, você vai falar depois também em termos de juventude e fase adulta, mas como estamos na infância, como é que é a tua postura? Eu sei que você tem 2 filhos, uma filha e um filho, em casa já em relação ao estímulo à literatura às tuas crianças. Sim, isso, em primeiro lugar, acho que é uma coisa que os meus filhos, eu vejo que em casa eles têm isso como referência, assim, eles me veem lendo. Então, isso já é um primeiro passo, né? Desde pequenos, a gente sempre lê para eles, assim, isso é hábito já, antes de dormir, a gente sempre lê uma história e tal. Primeiro com livros infantis curtos e tal, contos de fada eu acho excepcional para você ensinar valores para uma criança, né? Até é um gênero de literatura que eu gosto muito, que é o de fantasia heróica, assim, então acho que naquelas histórias traz muito a respeito da nossa condição humana em relação aos problemas do dia a dia. Quando você transpõe isso para um mundo de fantasia, fica mais didático para uma criança, né? Tem um escritor inglês que é o Chesterton, que eu conheci por causa das histórias do Padre Brown, que são histórias policiais, que depois a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas que ele dizia que os contos de fada não servem só para dizer que existem dragões, servem para dizer que eles podem ser derrotados. Então, acho que os contos de fada, assim,
da literatura clássica, né? Andersen, os irmãos Grimm. Então, eles têm ali uma capacidade didática de você ensinar valores para os seus filhos muito grande. E você, quando você imprime um hábito de leitura em casa, assim, com os filhos, contando histórias desde pequenos, eles vão automaticamente adquirindo o gosto, né, pelo prazer pela leitura. E a questão da juventude? Então, na minha juventude, na adolescência e na juventude, então foi, como eu comentei, então tinha dois estilos de literatura que sempre gostei muito, né? Um que é o de fantasia heróica, histórias de um autor que eu acho excepcional, que é o Tolkien, com O Senhor dos Anéis, o Hobbit e tal, que é de uma profundidade sensacional, assim, que muda que te forma uma visão de mundo, né? Ali numa história de fantasia mesmo, mas que ensina valores e o comportamento dos personagens, você vê as consequências do comportamento deles, então é excepcional. E o outro gênero, que é da onde saiu o livro, né, que a gente vai falar depois, que é o gênero policial. Então, sempre gostei muito dessas histórias de detetive, de mistério, você não saber o que está acontecendo, descobrir no final e tal. Então, posso dizer que do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, eu li tudo. Da Agatha Christie não devo ter lido tudo, porque tem muita coisa, mas li bastante. Então, essas histórias de detetive, foi através dessas histórias que eu conheci um dos escritores que eu mais gosto, que eu mais admiro, que é o Chesterton, né, que eu estava comentando antes, que são as histórias do Padre Brown. Então, depois eu fui descobrir os outros livros do Chesterton sobre filosofia e religião, e aí uma mente sensacional, assim, né, de uma clarividência absurda. Então, graças a essas histórias de detetive, a história de um padreco lá que quer resolver uns mistérios, está mais preocupado com a salvação da alma do criminoso do que com o crime em si, e depois acabei chegando aos outros livros do Chesterton, que são sensacionais. Muito bem. Meu caro Hugo, nós vamos finalizar o primeiro bloco. Da fase adultos, você vai falar já entrando no livro, e eu vou questioná-lo já para o segundo bloco. 3 a 4 anos atrás, ocorreu uma polêmica aqui na cidade, uns cochichos e tal, para saber quem é que escreveu um livro, Segredos Revelados, o livro esquecido. Você vai nos contar exatamente essa história que mexeu com o mundo acadêmico de Porto da Vitória. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, e o nosso entrevistado de hoje é o engenheiro eletricista e escritor Liciomar Hugo Ursch. É rapidinho, já retornamos.